Olá, igreja. Olá a todos. Muito bom estar novamente com vocês. Nós vamos falar hoje um tema bastante interessante, que eu acho que todos nós já passamos por isso ou estamos passando. E o nome do tema é murmurar para quê? Para que murmurar? Nós vamos ter a ajuda de Daniel Conegiero, Patrícia Jacob e Luciano Subirá. Você sabia que Deus reprova a murmuração? Toda murmuração é reprovada por Deus. Murmurar é o mesmo que sussurrar. Na maioria das vezes é visto de forma negativa na Bíblia. Tem vários significados no hebraico e no grego, como resmungar, ou dizer interiormente, ou falar com você mesmo. Por que é negativa? Né? Porque geralmente murmurar tem uma conotação de descontentamento, insatisfação, queixa, lamentação. É comum o murmurar representar desacordo, oposição, ira, rebelião. Então, realmente é uma coisa bastante negativa. E, geralmente, Deus é o alvo dessa murmuração. Você está pensando que está murmurando com outra pessoa, né? Não, você está murmurando contra Deus. Alguns exemplos na Bíblia. Nos tempos de peregrinação de Israel no deserto, após a saída do Egito, né, mesmo depois de Deus ter feito tantos milagres, né, para retirar o povo de Israel do Egito, o povo continuava a murmurar no deserto. A gente vê isso em Êxodo, capítulos 15 a 17. A murmuração não era contra Moisés, Arão, mas era contra o próprio Deus. Êxodo 16:8 diz isso: as vossas murmurações não são contra nós, Arão, Moisés, e sim contra o Senhor. A murmuração representou a incredulidade do povo de Israel, a sua desesperança no que Deus poderia fazer. Em Números 14:27 diz lá: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Já no Novo Testamento, aparece como uma advertência aos cristãos. Em 1 Coríntios 10:5, Hebreus 3:12 e 4:13. Então, no Novo Testamento, nós vemos frequentemente os escribas e os fariseus murmurando contra Jesus, como que rejeitando o Evangelho, rejeitando o próprio Jesus. Na parábola dos trabalhadores da vinha, a murmuração aparece até mesmo diante de manifestação da graça de Deus, em Mateus 20, de 1 a 16. O cristão não deve murmurar, jamais, jamais. É difícil, mas não deve murmurar jamais. Em Judas, nos versículos 15 e 16, ali relaciona a murmuração com o comportamento dos falsos mestres. Em 1 Coríntios 10:10, Paulo exorta a que os cristãos não murmurem e que dediquem-se a todas as coisas sem murmuração. Isaías 6, versículo 5, diz: eu sou um homem de lábios impuros. Ele referia-se aqui a uma forma de falar imprópria, não inadequada. Né? Em Filipenses 2, 14 a 16, Paulo nos diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Paulo desejava que o Evangelho fosse vivido de uma forma correta. Precisamos ser luzeiros no mundo. A nossa luz precisa brilhar para os outros, ou não fazemos diferença nenhuma. Mas tudo isso, versículos 15 e 16, depende de fazermos tudo sem murmurações nem contendas. Se permitirmos que a murmuração faça parte do nosso mundo, então nos tornamos repreensíveis e culpáveis no nosso meio. A murmuração não pode fazer parte da nossa prática diária de vida, do nosso cotidiano.
Aqui não se trata apenas de não ter uma prática, de murmurar, mas entenda esse trecho da palavra como uma ordem de Deus para não tolerarmos a murmuração. Isso é uma ordem de Deus. Se a murmuração estiver presente em nossas vidas, estaremos na mesma condição do profeta Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros e que não agrada ao Senhor. A murmuração não é o único pecado que podemos cometer com a nossa língua. Nossa língua é muito poderosa, mas é um pecado sério que devemos evitar. A murmuração representa desobediência e quebra de uma ordem de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, temos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Essa é uma ordem do Senhor. Devemos expressar gratidão em tudo que fizermos, independente do que estejamos passando ou experimentando. Não se trata de por tudo dar graças, né? Mas sim em tudo dar graças. Nós não precisamos agradecer toda a situação difícil ou tragédia por que passarmos. Não é isso. Estou passando uma situação muito difícil, uma tragédia, vou agradecer. Não. Você não vai agradecer por o que você está passando. Mas em tudo significa a despeito da situação que eu estou passando, eu agradeço a Deus, porque Ele está comigo, Ele está me protegendo, Ele está me alimentando. A murmuração, basicamente, é a queixa, a reclamação, o protesto, é a rebeldia. Em 1 Pedro 4,9, nós temos sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. As tantas vezes em que são registradas as murmurações da nação de Israel, seguindo a epístola de Coríntios, nos servem como advertência. Murmuração é a expressão de tudo que é contrário à natureza e à ordem de Deus. A murmuração é o contrário da natureza e da ordem de Deus. Tiago nos diz que de uma mesma fonte não pode fluir água doce e água amarga. A mesma boca que bendiz não pode amaldiçoar, e vice-versa. Se alguém for capaz de refrear a sua língua, será capaz de refrear todo o seu corpo. Tão poderosa é a nossa língua. O comportamento de murmuração é profundamente nocivo, tanto no aspecto de relações, no aspecto emocional, como no aspecto espiritual. Também apresenta o aspecto de rebeldia. Em Números, Arão e Miriam murmuraram contra Moisés. Não foi apenas no sentido de reclamar, mas se posicionaram contra a autoridade de Deus representada por Moisés. A murmuração muitas vezes nos coloca numa rota de colisão contra a autoridade de Deus. Romanos 13, 1, 2 nos diz sobre a quebra de autoridade e que é uma resistência ao próprio Deus. Diz lá: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Isso é importante, hein? E as autoridades que existem foram por ele instituídas, seja para o nosso bem ou para a nossa correção, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Precisamos respeitar as autoridades, pois elas foram constituídas por Deus para o nosso bem ou para a nossa correção. Em 1 Coríntios 10, de 9 a 11, diz lá: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Isso no Antigo Testamento, o inimigo, né? Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, como os israelitas no deserto, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Não faça como eles fizeram. Se repetirem o que eles fizeram, terão a mesma consequência, ou seja, serão destruídos pelo exterminador. Em Efésios 4, 26, 27, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Sim, se você mantiver a sua ira, não resolver o seu problema, de preferência no mesmo dia, né, você vai dar lugar ao diabo te provocar e te prejudicar. João 10,10 diz: o ladrão, o diabo, vem somente para roubar, matar e destruir. Então, na continuação, o Senhor diz que veio para que tenhamos vida. Na continuação desses versículos de João, ele diz que veio para que tenhamos vida e vida em abundância, diferentemente do ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. Quando quebramos os princípios bíblicos, estamos servindo ao inimigo. A mais ninguém, servimos ao inimigo. Existem dois tipos de murmuradores: o honesto, que murmura na sua frente, de frente, e o desonesto, que o faz pelas costas. Então, o que faz pela frente e o que faz pelas costas. Ambos são murmuradores e vão sofrer as consequências que estão na palavra. Ambos quebram os princípios de Deus. Princípios precisam ser praticados e jamais devem ser quebrados. Se, por um lado, a murmuração permite que o inimigo entre em nossa vida, você dá brecha para o inimigo, por outro lado, o louvor nos liberta. Quando Paulo e Silas estavam na prisão em Filipos, eles louvaram e oraram muito, com intensidade, até que um terremoto os livrou da prisão. Quebrou as suas cadeias, as suas correntes, né? E os livrou. Isso está em Atos 16, de 19 a 26. Que a sua boca, que a minha boca, não carregue a impureza da murmuração, mas que ela louve ao Senhor. Ao invés de murmurar, louve ao Senhor, praticando uma linguagem de gratidão por tudo que você estiver passando, por tudo que você passou, por tudo que você vai passar. Louve e agradeça ao Senhor. Quando você quiser murmurar, pare e olhe para as coisas boas que o Senhor já fez na sua vida, já fez por você, e agradeça a Deus, ao invés de murmurar. Um coração de gratidão é sempre uma arma contra a murmuração. Murmurar para quê? Se podemos ser gratos por tudo que o nosso Senhor nos proporciona. Tudo o que acontece conosco em Cristo Jesus é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. Então, que a gente não seja mais um murmurador na vida, né? Praticando isso que dá espaço para o inimigo agir em nós, mas que sejamos gratos no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito e faz por cada um de nós. Espero que tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, está aqui embaixo, inscrever-se. Você pode inscrever-se, dar um like se você gostou. Isso permite que o canal seja visto por mais pessoas. Lembrando que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, está estudando os Evangelhos em harmonia, todos os 4 Evangelhos de uma vez só, e também tem um canal no YouTube e no Facebook. Espero que vocês tenham uma excelente semana, uma semana abençoada em Deus, que isso se estenda para todos os seus familiares e que a gente não murmure, mas agradeça.